Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 45. Mateus capítulo 5, versículo 45. Diz assim: para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Repare agora a parte B do versículo. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e que a chuva desça sobre os justos e os injustos. Muita gente fala o seguinte: eu não entendo porque tal coisa aconteceu com fulano, era um homem de Deus. Ou não entendo como é que Cicrano, sendo tão mundano, conseguiu aquela promoção. A gente tende a julgar as nossas vitórias terrenas pela nossa relação espiritual. Então, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente, eu deveria estar blindado contra qualquer acidente físico, eu deveria estar protegido contra ofensas, rejeições ou qualquer problema emocional. E quem não serve muito a Deus, ou nem sequer considera Deus, deveria estar sofrendo. Esse é o pensamento plural, é o que todo mundo, coletivo, pensa. Aí você fala: eu penso diferente, você é uma exceção. A maioria pensa assim: estou servindo muito a Deus, eu tenho que estar me dando bem. Quem não está servindo a Deus tem que estar se dando mal. É mais ou menos isso ou não? Sim ou não? Sim! Sabe por que a gente não avança na vida? Porque a gente não consegue ser sincero com a gente mesmo. Esses dias eu estava falando com um irmão que estava falando assim: rapaz, é tão gostoso orar, nós temos que estar na presença de Deus. E começou a falar, eu falei: irmão, eu concordo que a gente tem que estar na presença de Deus, mas para mim não é gostoso orar. Rapaz, que escândalo. Ele: o quê? Eu falei: não, eu não gosto, é difícil. Não é que eu não faça, eu preciso fazer. Mas eu tenho que ser sincero com Deus e comigo de falar que não é prazeroso para mim ficar uma hora orando. Mas eu preciso. E a gente às vezes quer disfarçar as nossas limitações falando: não, comigo é não. Eu entro na presença de Deus e fico só com o papai. Faz um monte de coisa. Se nós não formos sinceros com nós mesmos e com Deus, a gente não sai nem do lugar que a gente está. A gente não avança para lugar nenhum. Então eu vou perguntar mais uma vez: é mais ou menos assim que a gente pensa ou não? Quem está servindo a Deus vai se dar bem, quem não está servindo vai se lascar. Sim ou não? Aí vem Mateus capítulo 5, versículo 45 e fala assim: não, não é assim. O Deus que você serve, ou o Deus que a pessoa que está lá fora não quer servir, faz o sol nascer para os dois. Quem é bom vai ter sol no rosto, quem é ruim vai ter sol no rosto. Quem é mau vai ter chuva para regar as plantas, para fazer as coisas florescerem. E quem é bom também vai ter a mesma chuva. É igual para todo mundo. Então qual é a vantagem de servir a Deus? Primeiro, a gente desconsidera a eternidade. A gente está tão focado nas coisas naturais que a gente desconsidera que ao servir a Deus já adentramos a eternidade quando fecharmos os olhos aqui na terra. Mas para a gente não está bom, a gente quer mais. O mais difícil Deus já deu. Pronto, seu nome está no livro da vida. Ah não, mas eu quero mais. A gente não se contenta com grandes presentes. Isso acontece muito com criança. A gente tem 3 filhos, Janine, minha esposa está aqui, a gente está esperando o nosso 4º filho, amém? Tem gente trabalhando nesse Brasil. Vocês ficam descansando, tem gente, né, praticando a palavra. Aí, estamos indo para o 4º filho. O que a gente entendeu? Que negócio de dar o melhor presente é furada. Para a criança não faz diferença nenhuma. Daqui a um mês ela abandonou o presente, sendo o melhor, o mais caro, aquele que você nem podia comprar, ou sendo aquele de R$10 do Mercadão de Madureira, ele vai largar de qualquer jeito em um mês. Ou menos, tá? Às vezes em 2, 3 dias, para sua decepção. A gente não valoriza o que já está na mão, a gente só valoriza o que a gente ainda vai ganhar. É por isso que muita gente acaba com o casamento, porque não valoriza o que Deus já colocou do lado. Por isso tem muita gente murmurando do emprego que está. Nem sabe como vai ser a vida sem o emprego, por isso que está murmurando.
A gente não tende a valorizar o que já tem. Então Deus já deu a eternidade, deu a salvação, mas você acha que não está bom. Agora você está esperando. Qual é o próximo presente? O que vai ter de novo? E apesar de você já estar presenteado com o maior de todos, Deus sabe como funcionam os filhos. E Ele resolveu criar um sistema de recompensa que se chama na Bíblia galardão, para te abençoar enquanto você está aqui. Até porque, enquanto Jesus não volta ou você parte para a eternidade, você pode ficar aqui mais 40 anos, 50 anos. E você não precisa viver uma vida miserável ou corrompida ou uma vida sofrida só porque já tem a salvação. Existem opções. O problema é que a chuva vai cair sobre você, você servindo a Deus ou não, e o sol vai brilhar sobre você, você servindo a Deus ou não. Então você tem que saber que servir a Deus não tem nada a ver com as coisas que Ele pode te dar aqui na terra, porque tem gente que nunca serviu Ele, não vai para o céu quando morrer, mas está sendo abençoado por Ele aqui, por mais contraditório que pareça. Porque uma coisa é você aceitar Jesus, outra coisa é você cumprir os princípios de Jesus. Por exemplo, tem gente que nunca aceitou Jesus Cristo, mas honra pai e mãe, por isso que vive até os 90 anos. E tem gente que aceitou Jesus e está aí batendo de frente com o pai, xingando a mãe, desligando o telefone na cara. Chega aniversário da mãe e finge que não lembra para não dar presente. Ou seja, não honra, mas quer ter longevidade. Mas a Bíblia diz que quem honra pai e mãe viverá muito na face da terra. Então assim, os princípios estão bem escritos. A gente que finge que não lê. Está pegando aqui? Abre comigo em Jó capítulo 1, para a gente entrar na palavra de hoje, depois que eu abrir sua mente para isso. Jó capítulo 1 diz o seguinte: quem aqui conhece a história de Jó? Levanta a mão. Você já sabe qual é o fim da história? Não acredito. Baixa. Quem não conhece a história de Jó, não tem a mínima ideia do que você está falando, pastor? Jó, levanta aí. Alguém? 3, 4 pessoas. Amém. Vou dar uma passada rápida. A maioria conhece, tá bom. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era... Este era homem sincero, fala bem alto, sincero, justo, temente a Deus, e desviava-se do mal. Na sua opinião, esse aqui é um homem bom ou ruim? Justo, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal. Eu vou te falar que é muito difícil ser esse tipo de homem aqui. Só na sinceridade a gente já quebra quase todo dia. Desviar-se do mal. Às vezes você não é um pecador em si, no sentido de estar todo dia atrás de um pecado, mas você também não consegue desviar do mal. Será que você me entende? Mas Jó, ele era sincero, justo. Com ele não tinha duas palavras, não tinha jeitinho brasileiro, ele era justo. Ele era temente a Deus, o temor de Deus vinha na frente em qualquer situação na vida de Jó, e ele desviava-se do mal. Mas o versículo vai continuar, vai dizer que ele acordava pelas madrugadas e orava e sacrificava a Deus pelos seus filhos. Porque pensava Jó: se meus filhos um dia pecarem contra Deus, Deus vai lembrar da minha oração, do meu sacrifício e vai perdoar minha família. Ele não era só justo, bom, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o céu. A gente está falando de um homem super espiritual. Porque eu não sei quando foi a última vez que você acordou de madrugada para dar uma oferta para Deus e orar. Mas Jó fazia isso todo dia. E esse homem está em casa e vem um mensageiro dizer: prepara teu coração porque eu tenho uma má notícia. Qual? Veio um meteoro de fogo do céu, caiu sobre todo o teu gado. Ele era o homem mais rico do Oriente. Naquela época só existia o Oriente, não existia o Ocidente. Isso quer dizer que ele era o homem mais rico do mundo. E essa bola de fogo caiu do céu, que a Bíblia chama que o fogo, fala que o fogo caiu do céu, consumiu todo o teu gado, morreram todas as ovelhas, bois, vacas, você perdeu todo o dinheiro que tinha. Enquanto esse ainda falava, o outro então falou assim: prepara teu coração. O que foi? Soprou um forte vento, derrubou a casa que todos os teus filhos estavam, e todos morreram. Não obstante, Jó ainda pegou uma doença e começou a apodrecer a carne. Então ele fica doente, perde todo o seu dinheiro, toda
tudo que ele tinha acumulado na vida e perde o principal aqui na terra, que nos conecta mais emocionalmente, que é a família. Tudo isso ele perde um dia. Tem gente que precisa elaborar as dores aos poucos. Você perdeu o emprego, aí você fica 3 meses mal, vai elaborando, e a próxima perda vem daqui a 3 anos, que às vezes um amigo que você gostava muito começa a falar mal de você e você perdeu aquela amizade. Mas Jó não perdeu um amigo ou perdeu o emprego, ele perdeu tudo que era importante em um só dia. Ele perdeu todas as coisas principais da vida de um homem, a provisão, que era o seu trabalho, o seu sustento, sua riqueza, a sua família e a sua saúde, tudo em um dia só, apesar de ser um homem super espiritual. A palavra de hoje eu quero te ensinar uma coisa. Deus não é um Deus que evita coisas, Deus é um Deus que te ensina a lidar com as coisas. Enquanto você achar que Deus tem a obrigação de evitar algo na sua vida, você sempre vai ficar revoltado com Deus. Por quê? Você vai no enterro e vai falar, por quê? Porque as pessoas morrem. Criança morre, velho morre, gente de meia idade morre. Olha que coisa interessante. Deus é um Deus natural ou Deus é um Deus sobrenatural? Você tem dúvida disso? Deus não é natural. Deus é Morrer é natural ou sobrenatural? Todo ser humano vai morrer? Então o que um Deus do sobrenatural tem a ver com algo natural? Então quando alguém morre, você acha que Deus matou a pessoa ou permitiu. A gente não consegue lidar com a morte, porque a gente sempre está botando na conta de Deus o seguinte: eu estou indo na igreja, eu estou fazendo tudo certo, então Deus não vai deixar ninguém morrer do meu lado, então eu nunca vou perder o emprego, eu nunca vou receber um diagnóstico. No entanto, tem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. No entanto, tem gente aqui que já perdeu entes queridos. Tem gente aqui que já foi mandado embora, porque a gente acha que Deus é um Deus que evita coisas, mas Deus é um Deus que te ensina a lidar com as coisas que acontecem contigo. Porque Jó não entrou na história porque era perfeito e nada aconteceu com ele. Jó entrou na história porque ele usou a sua dor para superá-la, ensinar todo mundo e assim escreveu o seu próprio futuro. Ou seja, a dor, quando veio na vida de Jó, assim como veio na sua vida, na minha, ela tem 2 destinos preparados. A dor, ela vem com 2 destinos preparados. O sofrimento, você perdeu alguém, sofrimento. Perdeu o emprego, sofrimento. Quem você amava te traiu, te apunhalou pelas costas, sofrimento. A dor pode te dar o sofrimento, ou a dor pode te dar o crescimento. São os únicos 2 destinos da dor. A dor, ela é obrigatória, ela é inevitável, ela vem para todos. Já o sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer, depende de como você está ligado com Deus para lidar com as coisas que te acontecem. Esses dias um irmão veio pedir: pastor, você ora por mim? Porque eu perdi meu emprego, eu estou desesperado. E nós oramos. Passou um mês, ele me encontrou e falou: pastor, deu certo. Deus é Deus mesmo. Engraçado que quem está lá fora e nunca serviu a Deus, está empregado e não pediu oração para estar. Mas a gente acha que pediu oração, pastor, Deus deu um emprego para a gente, que não foi o nosso preparo, o nosso currículo. A gente acha que Deus vai botar a gente na frente de quem se preparou mais. A gente fantasiou um Deus, né? Isso é fantasia nossa. Mas ele falou que deu certo a minha oração. Ele falou assim: deu certo, eu estou empregado. 2 semanas depois ele voltou e falou: pastor, me mandaram embora de novo, ora por mim. Eu falei: não, agora eu não vou mais orar não. Por quê? Eu falei: porque não é possível. Ou você é incompetente e não consegue ficar no emprego, ou Deus não quer você no emprego. Esse homem hoje é um dos maiores exportadores de produtos de beleza do Brasil para fora. Só que para ele virar empresário, ele teve que lidar com desemprego. E às vezes você está pedindo algo a Deus, que Deus fala: eu não vou te dar isso, porque eu não quero te dar um emprego, eu quero te dar uma empresa. Aprende a lidar com isso. Só que a gente não sabe lidar com a perda, a gente não sabe lidar com a dor. A gente quer que Deus dê um jeito para a gente, mas Deus justamente permite as dores e as decepções da vida para a gente aprender a lidar com as coisas.
Só que a gente não aprende a lidar com nada, a gente não cresce, a gente não desenvolve, a gente não amadurece. Muitas coisas aconteceram na tua vida para você aprender a perdoar. Você falou, Deus, tira isso de mim, Deus, só se você aprender a perdoar. E você não perdoa, você prefere que tudo continue um caos do que ir lá se humilhar e pedir perdão. As coisas acontecem sobre os justos e sobre os injustos. A diferença é que sobre os justos sempre tem uma saída. Sobre os bons sempre tem um futuro. Sobre quem serve a Deus tem o auxílio, tem a salvação, tem o conselho, tem um milagre. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia. E a gente podia pegar essa história de Jó e fingir que não aconteceu, porque ele era um homem temente a Deus, um homem quase que perfeito. E veio toda essa tragédia sobre a vida dele. É claro, a chuva cai sobre os bons e sobre os ruins, sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. O problema não é o que acontece com você, grave isso, por favor. O problema não é o que acontece com você, o problema é o que você faz com aquilo que te aconteceu. Me enganaram, me traíram, eu perdi tanto num negócio. O que você vai fazer em relação a isso? Vai ficar 5, 10 anos lutando na justiça, reclamando com todos os vizinhos, reclamando que Deus não existe? Ou você vai amadurecer agora e vai aprender a fazer negócio direito? O meu marido falou que vai sair de casa, Deus não pode permitir. Peraí, deixa eu aproveitar esse momento de dor para fazer uma autorreflexão e saber se ele quer sair de casa porque eu estou falhando em alguma coisa, ou se ele precisa melhorar em alguma coisa no caráter. Porque muitas vezes as dores, e no caso de Jó foi assim, vão trazer uma autorreflexão. Jó ficava sentado, coçando suas feridas e pensando, refletindo sobre tudo. Até que um dia que Deus, usando um dos seus amigos, fala para Jó assim, Jó, o teu primeiro estado, qual era o primeiro estado de Jó? O homem mais rico do Oriente. O homem que tinha ovelhas, bois, casas, filhos. O teu primeiro estado vai parecer pequeno diante do que eu ainda vou fazer. Isso aqui só tem quem serve a Deus, ó. Essa palavra de destino só você pode ter. Essa palavra de certeza de futuro só você pode ter. Eu não sei o que já aconteceu na tua vida. Eu sei que o Deus que veio nessa noite vai te tirar daí. O problema é que quando as primeiras coisas começam a sair do trilho, começam a dar errado na nossa vida, a gente já começa a murmurar contra Deus. Será que Deus existe? Será que eu estou na igreja certa? Será que esse pastor tem oração forte? Não é possível. Ou seja, a gente sempre parte para murmuração, para reclamação. Tudo isso que fere a nossa fé, congela nosso coração, ao invés de confiar que Deus tem um propósito com as más notícias, com as dores e com as frustrações que acontecem. A Bíblia já nos avisou, no mundo teremos mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus fala? Eu não vou te livrar da aflição, eu só vou te dar certeza que no meio da aflição, eu vou estar lá. Os discípulos estavam num barco, de repente começou uma forte tempestade. Os discípulos começaram a murmurar falando, e esse aí que está dormindo? Sabe quem estava dormindo? O único que estava dormindo? Jesus. O portador dos milagres, o autor e consumador da fé, o homem que detinha todo o poder em suas mãos, estava dentro de um barco que estava em perigo, porque por mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco, as ondas agitaram do mesmo jeito. Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo do mesmo jeito. Porque a presença de Jesus não inibe o que vem contra você, mas prepara para você sair quando ele vem, quando as coisas vêm. A presença de... O que acontece? Quando a tempestade vem, Jesus levanta e dá uma ordem. Quando a tempestade vier, você não tem que ficar com medo ou pular do barco. Tem que esperar ele dar uma ordem, porque é debaixo da ordem dele que você sai da tempestade. Quando Deus fala para Jó, o teu primeiro estado vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer, aconteceu, porque Deus deu o dobro de filhos, o dobro de gado, deu tudo em dobro para Jó. Jó não entrou na história porque foi perfeito, entrou na história porque superou sua dor.
Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima. Eu sofro muito, eu sou injustiçado. Você não conhece o meu passado, meu pai, fulano, ciclano, o governo. Você pode continuar culpando todo mundo, se vitimizando, mas na verdade o poder dos poderes está em você. Deus está com você. Você só não sai dessa situação porque ainda não aprendeu a escutar a última palavra. Aquele que tem a última palavra. Atualmente, nesse mês, eu estou passando uma situação muito delicada, que traz um desconforto muito grande. A primeira coisa, quando você está numa situação delicada e desconfortável, você fica tentando tomar decisões sozinho. Vou fazer tal coisa, vou ligar para o fulano, vou tentar isso. As primeiras coisas que vêm na sua mente é: por que Jesus continua dormindo? Se a tempestade está aqui, eu estou pensando já em pular do barco. Quando a onda começa a bater, parece que o medo fica mais alto do que a confiança naquele que ainda está dormindo, mas vai acordar para dar palavra. Já ficou dias se lamentando, coçando suas feridas, mas no momento certo, o Deus que faz o milagre acontecer, soltou uma palavra. E toda a restituição começou a vir sobre a vida de Jó. Deus te trouxe nessa noite aqui para te dizer o seguinte: você está no mundo natural e você está sujeito a coisas naturais. Acidentes acontecem, quebras financeiras acontecem, pessoas te desonram, pessoas te traem, pessoas te ferem. Você precisa aprender a lidar com isso. Hoje eu subi uma frase no Twitter dizendo o seguinte: a gente se aprofundou muito em anjo, demônios, em coisas espirituais, que a gente lida raramente com isso, mas nunca nos aprofundamos em seres humanos que a gente tem que lidar todo dia. Tem um estudo do anjo, tem um estudo de demoniologia, tem tudo. A pessoa quer saber tudo de espiritual que tem. Quantas vezes você vai ver um anjo na vida? Não sei, mas você quer estudar tudo. Agora, o ser humano que você vê todo dia, você não entende nada de pessoas. Aí quando a pessoa é egoísta contigo, quando ela inveja o que você comprou, quando ela quer ter a sua vida, quando ela te critica na rede social, quando vem algo que é ser humano, típico do ser humano, você fica em depressão, fica com raiva de Deus, acha que ninguém presta. Por que não aprendeu a lidar com o ser humano? Todo mundo aí pode aprender, inclusive quem não conhece a Deus pode aprender. Para de transferir para Deus as coisas que você deveria fazer no meio da tempestade. Para de botar a culpa em Deus ou no diabo, as coisas que você deveria aprender no meio da dor. Porque você nunca cresce ou aprende algo quando está passeando na Disney ou jantando em Paris. É quando não tem mais nenhum real no bolso que você começa a conhecer o Deus da provisão. É quando o diagnóstico chega que você conhece Jeová Rafá. É quando as coisas saem do controle que você conhece o Jesus que está ainda no barco e pode soltar uma palavra. Se você precisasse de um segurança hoje, você gostaria que esse segurança seu pessoal fosse um policial normal ou um policial do BOP? Hã? Do BOP. Qual a diferença do policial normal e do policial do BOP? O trem? Quem sofreu mais? O cara do BOP ou a polícia comum? Quem passou por mais dores? Quem passou por mais aflição? Como eu conheço alguns que já prestaram o concurso, bota 40 numa sala, solta um gás lacrimogêneo e fica aí. No treinamento do BOP. Ou seja, todo mundo quer andar com quem superou mais dores. Porque quem superou mais dores já não cai diante de qualquer dor, tem experiência para lidar com essa vida, tem fé que as coisas vão continuar dando certo. Porque se eu sobreviver a uma salinha de gás, eu vou sobreviver a qualquer coisa lá fora. Se eu estava na tempestade e não afundou o barco, o que vai me afundar agora? Deus te trouxe até aqui para dizer o seguinte: tem um motivo nessa dor, tem um motivo nessa perda. Você está frustrado? Tem um motivo. Deus quer fazer você crescer hoje. Deus quer te levar para outro nível agora. Deus quer te amadurecer. Você vai sair dessa imaturidade emocional, de achar que todo mundo está contra você. Tem gente que é tão problemático, que até quando não tem um problema, cria um.
Ah, a irmã está olhando torto para mim. Qual irmã? Aquela. Tá não, ela está olhando para ela, está olhando para mim. Implicante. Pombagira. Porque tem gente que em vez de usar as decepções e as frustrações da vida para amadurecer e crescer, está sempre voltando no passado. Volta na murmuração, volta na reclamação, volta na blasfêmia. Deus não existe, Deus não gosta de mim, Deus se esqueceu de mim, onde é que está Deus? Como se você tivesse direito de cobrar onde está Deus. Mas está chegando a hora que nós vamos amadurecer na fé. E no meio dos nossos piores dias, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida. Foi nos meus piores dias que eu comecei a viver a temporada que eu estou vivendo hoje. Quebrado num quarto, desesperançado, devendo financeiramente, estraçalhado emocionalmente, sem fé no mundo espiritual, já não acreditava mais em nada. No meio dos meus piores dias, no meio da minha pior tempestade, uma palavra fez com que eu começasse a viver a minha melhor temporada, os meus melhores momentos. Você não sabe, mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase. É o fim da antiga fase, concordo. É o início de algo novo. Você pode ver como fim, Deus sempre vê como começo. Você vê que está sofrendo, Deus está vendo que você está treinando para algo maior. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. Você vai ter outro nível quando amadurecer diante do sofrimento, diante da decepção, da amargura, quando você abandonar as coisas que freiam o teu futuro. Tem gente aqui que está parado, com a vida parada, por causa da palavra de uma pessoa. Uma pessoa falou que você não presta, uma pessoa mandou uma indireta na rede social, uma pessoa te bloqueou no WhatsApp. Tem gente que está sem dormir porque foi bloqueado nas redes sociais. Em uma geração que as pessoas têm o poder de bloquear na rede social, a gente aprendeu a silenciar problemas e não mais resolvê-los. Está mais fácil, eu vou bloquear ele, não vou mais falar com ele, do que ir lá e resolver. E com isso aumenta as dores emocionais, aumenta a insônia, aumenta o ataque de pânico, aumenta a depressão, porque a gente está se distanciando de pessoas. Mas da mesma forma que pessoas nos feriram, são pessoas que vão nos curar. Jesus, por entender todo esse processo do ser humano, a única coisa que Ele pode fazer para te fazer realmente crescer, não é te livrar das coisas, mas estar com você no meio das coisas. Porque essas coisas que vêm sobre você é para te amadurecer. Imagina se Deus livrasse Davi do urso. Se Deus livrasse Davi do leão, como ele saberia como derrotar Golias? Se Deus livrasse Davi de Golias, como Israel conheceria aquele pequeno pastor de ovelhas? Quando Deus permite Golias levantar na tua vida, não é para te afrontar, é para te tornar famoso. Porque o nome de Davi foi soprado em Israel depois de Golias. Se fosse hoje, nessa geração mimimi que a gente vive, porque Deus mandou um gigante na minha vida? Deus não existe. Mas sem gigante, não tem como você chegar no trono. Sem urso e sem leão, que foram os animais que Davi teve que matar antes de Golias, não tem experiência física para você derrubar um gigante. Então saiba que o que Deus permitiu até hoje na tua vida, não foi para fazer você sofrer, foi para te fazer crer. Foi para te fazer crer, crescer. Se hoje eu tivesse uma varinha mágica aqui, falasse assim, vou apagar todas as suas dores, todas as suas lembranças dolorosas. Muita gente fala, eu quero, apaga aquela pessoa da minha mente que me traiu, apaga aquela fulaninha que falou mal de mim, apaga. Muita gente vai querer isso, mas se eu fizer isso, você perde toda a experiência e maturidade que tem hoje.
Você volta a ser criança, você vira um sem noção. Porque a maturidade que você tem hoje, o poder de tomar decisões que você tem hoje, é fruto do que você aprendeu com os erros do passado, com as dores do passado. Agora, se você olhar biblicamente, a tragédia se repetiu quantas vezes na vida de Jó? Quantas vezes os filhos dele morreram? Uma. Quantas vezes ele perdeu os bens? Uma. Quantas vezes ele ficou doente? Uma. Porque a dor vem para te ensinar, ela só volta se você não aprender. Jó aprendeu. Então a dor não precisava mais voltar, não tinha mais espaço para voltar. Pessoas que ficam, eu fui mandado embora, 2 meses depois me mandaram embora de novo, é porque não aprendeu o que fazer. Aí Deus manda a prova de novo, porque você só passa para o próximo ano letivo se passar na prova, não é assim? Repetiu, tirou nota baixa, repete de ano. E a gente acha que no mundo espiritual é diferente? A dor só volta se você não aprendeu com a primeira. E da mesma forma que dor só acontece uma vez, caso você aprenda, quantas vezes o fogo caiu do céu com Elias? Uma. Quantas vezes Lázaro ressuscitou? Uma. Quantas vezes o aleijado do tanque de Betesda andou? Uma. Porque milagre acontece uma vez. Se você precisou de 2 vezes, você fez alguma coisa errada nesse processo. Deus é perfeito, Ele cria todo o planejamento para que você cresça na terra, porque só quando você cresce o nome dele é glorificado. Eu nunca vi o nome de Jesus ser glorificado. Poxa, aquele irmão virou mendigo, glória a Deus, que benção, está passando fome, mas tudo para honra e glória do Senhor. Isso não existe, gente. Agora, está no melhor emprego, o casamento está prosperando, os filhos são uma bênção, o nome de Deus é glorificado quando você é levantado, o nome de Deus é glorificado quando você está crescendo. É por isso que Ele permite as tempestades no barco, para você continuar crescendo, porque Ele tem interesse em ver o nome dEle glorificado, mas você tem que estar maduro para que isso aconteça. Eu não temo o que pode vir sobre mim. Eu temo que venha algo sobre mim e Jesus não esteja no barco. Eu não posso prever o que vai acontecer na minha vida nem na tua, mas eu posso ter certeza que, independente do que acontecer, Deus vai continuar comigo e eu vou continuar com Ele. O que você não consegue ter controle, descansa, porque Deus tem. Agora, o que Ele deixa você controlar, saiba que Ele tira a mão, sabendo o que você pode fazer. Você pode ser um profissional melhor? Seja, porque Deus não vai fazer o que você pode fazer. Você pode ser um marido mais educado, mais cortês, mais romântico? Seja, Deus não vai galantear sua esposa por você. Você pode ser mais inteligente financeiramente para sua empresa prosperar? Seja. Aposto que Deus já te deu vários momentos ruins nas finanças para você aprender como lidar com isso. Se não aprendeu, a dor volta. Fica tranquilo, até você aprender. Você pode ver que tem gente que quebrou uma, quebrou 3, quebra 4 vezes e acha bonito. Eu só quebrei uma, porque quando eu quebrei, eu ajoelhei e falei, nunca mais, na minha vida, eu vou passar pelo que eu estou passando, nunca mais. Hoje quando alguém vem e fala assim, Thiago, por que você não compra a nova Land Rover tal? Eu falei, o irmão vai me dar? É presente? Não. O irmão já quebrou? Não. Então o irmão não tem autoridade nenhuma para sugerir carro na minha vida. Se o irmão tivesse quebrado, ia saber exatamente o que acontece com quem gasta, com quem não pode. Se o irmão já passou fome, o irmão ia saber que voltar para lá, ninguém quer. Não sou eu que vou comprar, na opinião dos outros, que quando eu comprar e não pagar o boleto, eles vão desaparecer, tá?
As pessoas ficam sugerindo, compra roupa, compra aquele relógio, parcela em 10 vezes. Desaparecem quando você começa a atrasar os boletos. Desaparece. Então não vem para cima de mim não, porque eu aprendi com a dor e para lá eu não vou voltar. Eu aprendi com a quebra e nunca mais vou quebrar. Se você aprendeu, não tem espaço para isso voltar. O problema é quando você não aprende. Tem gente que não aprende, que quer continuar se fazendo de vítima, quer continuar se fazendo de injustiçado. Deus falando, olha só, comigo não cola não. Pode ser que com a pessoa do teu vizinho aí você consiga a atenção de 10 segundos. Ah, tadinho, é injustiçado. Mas Deus conhece o teu coração. Ele sabe quando você não é sincero. Ele sabe quando você podia fazer mais do que está fazendo. Ele sabe quando você podia crescer mais do que onde está hoje. E por Ele ser Pai tão misericordioso, Ele quer que você cresça, apesar dos seus erros, e continua mandando treinamento, aquilo que você chama de problema. Ele continua mandando um amadurecimento, o que você chama de dor. Ele continua dando novas oportunidades, o que você chama de fracasso. O mais bonito disso tudo, de tudo que eu passei na vida, de tudo que Jó passou, de tudo que José passou, Davi, qualquer herói bíblico ou heróis da fé contemporâneos passaram, é que com a dor nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá. Mas tem uma segunda coisa: depois que você aprende como lidar com a dor, você fica apaixonado em ensinar as pessoas a não voltarem para lá também. Sabe por que eu estou no altar hoje? Não é por obrigação, não é porque um anjo apareceu para mim, comece a pregar. Tem gente que conta, um anjo apareceu, era Gabriel, me entregou um rolo que dizia, pregue a palavra. Comigo não aconteceu nada disso. Comigo foi o seguinte, eu quebrei e fiz um pacto com Deus. Quem passar pela minha vida não vai quebrar nem emocionalmente, nem financeiramente, nem familiarmente e nem espiritualmente. Então Deus me colocou no altar para falar com o máximo de pessoas, para que você, quando passe pela minha vida, nunca mais volte para o passado, nunca mais volte para a dor, nunca mais pule do barco no meio da tempestade. Então olha que coisa linda, porque no meio da dor que você pode descobrir o teu propósito. É no meio do sofrimento que você pode descobrir o teu chamado. O que eu faço hoje eu descobri no meio da quebra. Se aquela quebra não tivesse vindo, eu ainda estava atrás de uma mesa de escritório. Quantas pessoas estariam perdendo isso? Eu recebo centenas, milhares de testemunhos todo dia, de conversão, maridos que voltaram para casa, filhos que deixaram as drogas, pessoas que entraram num bom emprego, ou por causa dos nossos livros, ou por causa dos vídeos da internet. Eu fico pensando, e se eu tivesse confortável atrás de uma mesa de trabalho, se a quebra não tivesse vindo, se a tempestade não batesse no meu barco, quantas pessoas estariam perdendo? Quantas pessoas vão perder se você não superar essa dor? Quantas pessoas vão perder se você não pular esse sofrimento, essa decepção, essa quebra e começar a viver o teu propósito, o teu destino nessa terra? Tem muita gente que precisa de você. Hoje você está achando, mas pastor, eu não sei nada. Mas o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Deus quer te usar desde já. Você só precisa aprender com o que você está passando. Eu vou pregar sobre o quê? Você prega sobre o que venceu. Pregar não estou falando no púlpito não. Lá no teu trabalho, eu não sei como falar de Jesus. Você já venceu alguma coisa? Se você não venceu nada na vida, vai ser difícil falar de Jesus mesmo. Agora, duvido que você que venceu uma quebra conjugal, o marido já ia sair de casa, Deus restaurou, que você não tem autoridade e palavra na boca para pregar para alguém. Duvido. Porque você só tem autoridade quando venceu uma batalha. O problema é que você ficou a vida toda fugindo de problema, fugindo de batalha, hoje não tem experiência para contar para ninguém. E é por isso que Deus fala, calma, eu mandei tudo isso justamente para você aprender, para você ter história para contar, para você ter experiência. Quando você tem experiência, o medo de falar vai embora, você fica à vontade de falar com a pessoa. O que eu estou pregando aqui hoje para você não é teologia.
É o que eu passei. Se eu não passasse por isso, eu não teria autoridade para explicar. Uma vez, um jovem me procurou e falou assim: pastor, eu fui abusado na infância. E eu não sei porque Deus permite isso. E eu li esse versículo, olha, as coisas acontecem para bons e maus, justos e injustos. Aconteceu com gente boa, com gente má. Você tem uma opção: ficar para sempre botando a culpa em Deus, porque Ele falou isso. Deus não me protegeu quando eu era pequeno, eu não escolhi isso. Eu falei: você tem razão, você era pequeno, você não escolheu. Mas hoje, agora, você é grande, você pode decidir o que vai fazer com isso. Para que me serve isso? Ele me perguntou. Eu falei: por exemplo, eu, com toda a sabedoria que Deus me deu, com mestrado e com doutorado nos Estados Unidos, eu não consigo ensinar as pessoas a lidar com a dor de uma violação, de um abuso sexual. Você consegue. Você consegue reconhecer a dor no olhar de uma pessoa que passou por coisa igual ou pior e curar essa pessoa com uma palavra de autoridade. Eu não consigo, eu só consigo ser superficial. Deus te deu uma experiência de vida que pode virar dor ou pode virar crescimento. Você pode ficar embaixo chorando a vida toda ou pode estar no altar dando testemunho. Você decide o que faz com a sua dor. Você decide o que faz com o seu sofrimento. Você decide se vai aquele que fica tagarelando quando as ondas estão batendo no barco, ou aqueles que estão esperando com os olhos fixos no Jesus que pode liberar uma palavra. Você decide hoje. Jó decidiu, recebeu a restituição em dobro de tudo que tinha. E todos os outros homens e mulheres na Bíblia, a mesma coisa aconteceu. Deus me trouxe até aqui hoje, porque chegou o tempo de nós crescermos pós-dor, pós-sofrimento, pós-frustração. Você que entrou aqui nessa noite com muita dor, o teu sofrimento é tão agudo que você não consegue ver um palmo diante dos seus olhos. Você está aqui, mas você não sabe como vai ser amanhã. Você está aqui, mas você não tem a mínima ideia. Você começou o casamento, não sabe se vai terminar. Você está na empresa, mas não sabe se vai prosperar ou se vai quebrar. Você está completamente cego, porque as dores, as frustrações, as dúvidas, a falta de fé te tomou por inteiro. Você que entrou aqui exatamente com essas palavras que eu estou falando, você que entrou aqui hoje assim, eu preciso que você venha aqui na frente agora, porque eu vou te dar um abraço e declarar a palavra sobre a tua vida. Somente as pessoas com temor e tremor, somente as pessoas que se encaixam nesse perfil que eu acabei de falar, entraram aqui com dor, sofrimento, não estão enxergando um palmo diante dos olhos. Você não sabe o que vai fazer amanhã. Você não sabe o que é da tua vida profissional, emocional, financeira, espiritual. Você não tem noção de nada, mas Deus te trouxe até aqui. Então vem para o altar, porque tem palavra do altar para você hoje.